Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos fazer aqui os exercícios das atividades propostas de Física 4, módulo 3. A gente vai fazer apenas dois exercícios que eu tinha programado mesmo para fazer e mais um que é o da dúvida do Rafa, né? Então a gente vai fazer o 3, o 7 e o 8. Bom, o da dúvida do Rafa é o seguinte, traz um texto aqui sobre o número de Mach. O número de Mach ele diz a quantas vezes o veículo está na ou acima da velocidade do som. Né? Então, Mach 1 é na velocidade do som, Mach 2 é o dobro, Mach 3 é o triplo e assim vai. Tá? Aí ele traz no texto, vocês leiam, por favor, tá? É irrelevante porque eu, sabendo que eu já disse o que significa, né? Para a gente resolver aqui. Mas eu gostaria que vocês lessem como treino mesmo, tá? Podemos dizer que o texto anterior se refere ao avião com uma velocidade acima de, né? E para você saber isso, o exercício não deu nenhum dado, né, que permitisse você converter a unidade e tal, não. Você tem que saber de cor a velocidade do som no ar, que é 340 metros por segundo. Ou multiplicando por 3,6 vai dar aproximadamente 1.224 km por hora. Então, como está marcado aqui, é a alternativa C, que é a correta, tá? Mas eu vou explicar, né? Vou lê-las. É que eu já estou, é a quarta vez que eu estou tentando gravar essa aula. Eu tentei gravar no meu celular, deu problema, eu tive que pegar o celular da minha noiva, não teve jeito. Bom, então vamos lá, Opa, perdão, não ainda abri para o 7 ainda. Só para a gente analisar as alternativas. No A, então ele fala, o avião tem que ter uma velocidade acima de 360 km por hora? Não, está muito abaixo da velocidade do som no ar. 1.000 está próximo, mas também não, tá? 1.200, que é a correta, né? Velocidade máxima aproximada do som no ar. Aí D, 2.400 km por hora, velocidade máxima aproximada do som, já não é, e no vácuo, pior ainda, né? 3.400 km por hora, velocidade máxima aproximada do som na água. Eu não sei se o valor da velocidade do som na água é esse, tá? Porém, um avião na água não faz sentido essa comparação, tá? Então, mesmo que o valor esteja correto, a alternativa estaria errada, beleza? Vamos para o 7. O 7 traz um texto enorme, né? E eu não vou ler, tá? Vocês vão ler também, fica como tarefinha para vocês, ler o texto, por favor. E aí, vamos ler o enunciado. Considere que, na situação descrita, o ônibus que, segundo o motorista, vinha a 40 km por hora, precisaria de 10 metros para parar por completo, supondo que a causa do retardamento do veículo seja exclusivamente o atrito. Se ele estivesse com o dobro da velocidade, precisaria de quantos metros para parar por completo, mantidas todas as condições de frenagem? Então, a gente sabe que existe um deslocamento necessário que vai se fazer para frear, né, o veículo. O veículo não para instantaneamente e também não para no exato momento que você pisa, né? Então ele fala assim, se eu dobrar a velocidade inicial, mas mantendo a aceleração, né, ou seja, a aceleração da situação 1 é igual à aceleração da situação 2, como fica o espaço percorrido para para frenagem na segunda situação? Então, se eu vou duplicar a velocidade, de 40 para 80 km por hora, o que vai acontecer com o ΔS? Sabendo que na fórmula de Torricelli o ΔS está associado com V ao quadrado, então o que vai acontecer? Se eu duplicar a velocidade, isso aqui, essa duplicação vai ser elevado ao quadrado, que vai virar uma quadruplicação, tá? Então, o ΔS vai ser vezes 4. Então, se antes era 10 metros, vai ser vezes 4, 40 metros, tá? Dobrou a velocidade, quadruplica o espaço para parar, tá? A alternativa correta, então, é a E. Mas, professor, eu não sei fazer essa lógica. Tem uma formulinha para isso, tá? Existe na resolução, se você procurar no site você vai ver, né? É uma proporção tipo ΔS está para V ao quadrado, assim como o ΔS2 está para V2 ao quadrado, tá? Mas não precisa decorar mais uma fórmula, tá bom? A lógica tá aí, digamos, a proporcionalidade é essa. O ΔS está associado a V ao quadrado, né? É o que a gente vê na fórmula de Torricelli. Mas se você precisar calcular, você vai fazer o seguinte. Vai usar Torricelli e vai substituir velocidade final 0,
velocidade inicial 40, né, em km por hora ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes 10 metros, tá, em quilômetros, tá, que dá 0,01. O valor da aceleração vai ficar bizarro, tá? Menos 80.000 km por hora ao quadrado. A aceleração em km por hora ao quadrado dá só valor bizarro mesmo, é de ficar triste, tá bom? E aí você vai substituir isso na segunda situação, que já está escrito pela metade aqui, que foi quando deu pau no meu celular. Então, 2A ΔS. Essa é a segunda situação, tá? Então, a velocidade final tem que ser zero, porque ele vai parar. Velocidade inicial 80 ao quadrado, mais 2 vezes menos 80.000 vezes ΔS, tá? E aí, fazendo essa conta, que vocês podem terminar aí em casa para estudar, vai dar um ΔS de 0,04 quilômetros, que é 4 vezes maior que o outro que era 0,01, né? Que dá exatamente 40 metros, tá bom? Então, é a alternativa E, como a gente tinha já previsto. Bom, vamos para o último de hoje, que é o 8. E esse é uma pegadinha, tá? Eu não gosto muito desse tipo de exercício, mas tudo bem. Considere um carro que se movimenta ao longo de uma pista retilínea. O gráfico a seguir descreve a velocidade do carro. Olha só, é a velocidade do carro em função do tempo, segundo um observador em repouso sobre a calçada. Ah, professor, mas o gráfico de velocidade por tempo não deveria ser uma reta? No MRUV? MRUV? Sim, é verdade, deveria ser uma reta, né? O gráfico de velocidade por tempo. Mas no caso, não é um MRUV. É aí que está o ponto, tá? É uma outra situação, tá? Beleza? Na verdade é um movimento retilíneo aceleradamente variado, tá? A aceleração está variando também nessa situação, tá? Então, vamos ver as alternativas. Dá para ir eliminando, tá? Em relação a essa situação, assinale a alternativa correta. O movimento é uniformemente variado? Não, não é. Tá? A. É um MRUV? Não, não é, porque senão o gráfico deveria ser uma reta. Tá? E não é uma reta. B. O carro realiza um movimento retilíneo uniforme? Não, MRU não é, porque a velocidade, né, teria que ser constante. Né? Ok? Nossa, que B horrível que eu fiz aqui. Tá? Também, então, não é um MRU. Aqui, o C. Ao final do movimento, t igual a 8 segundos, o carro retorna à sua posição inicial. Não, ele retorna à velocidade inicial. Tá? O S de 8, eu não sei, né? É igual ao S0? Não dá para saber, tá? Essa informação não está no gráfico. Beleza? Na verdade, o que ele está dizendo ali, né, o que seria correto é que o V de 8 segundos é igual ao V0. Beleza? E vocês podem conferir no gráfico aí, se tiver alguma dúvida me fala. Aí no D, que é a correta. Vou botar até em azulzinho aqui já. O carro está freando de 4 a 8 segundos. Sim, é verdade. Se você olhar o gráfico, você vai ver que no meio, que é 4, a partir de 4 segundos, a reta fica decrescente. Quer dizer que a velocidade é positiva e está diminuindo, ou seja, ele está freando. Então é um movimento em que a velocidade retardado. Isso. A velocidade vezes a aceleração vai dar um valor negativo. Ele está freando, tá? De 4 a 8 segundos. Está correto, é isso mesmo, tá? Deixa eu fazer a velocidade vezes aqui. Aí só para ver o E. Em t igual a 4 segundos, o carro inverte o sentido do movimento. Não, na verdade ele inverte o sentido, da aceleração. Tá? Então, em t igual a 4,
muda sinal da velocidade? Não, tá errado, tá? Quem muda é a aceleração que muda. A aceleração muda. Ok, pessoal. Então, por essa aula é só isso hoje, tá? Eu resolvi botar um pouco o pé no freio, tá? Conversei com a Dani também, porque o que eu estava notando é que assim, 5 exercícios por aula não dava tempo de vocês estudarem, né? Naqueles 40 minutos reservados para a aula. Era carregado para mim também, né? Assim, gravar uma aula com 5 exercícios é carregado, visto que numa aula real é difícil que eu consiga fazer 5 exercícios, eu consigo fazer 2, 3 no máximo, né? Então eu realmente estava exigindo um ritmo que era um pouco fora da realidade. E aí eu estava dando uma aula ainda extra, né? Além dessas, uma aula com exercícios extras que eu acredito que vocês não estavam tendo muito tempo para se dedicar. Então estava sendo assim muito conteúdo, canhão para matar mosquito, tá bom? Então, se tiverem alguma dúvida adicional, é só me mandar. Beleza? Essa aula então vai continuar amanhã, tá bom? Abraço, até mais.